Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz a todos, em nome de Jesus. Vamos para mais uma aula de introdução ao Antigo Testamento. Nessas aulas nós estamos trabalhando, os conceitos teológicos do Antigo Testamento. Na aula anterior, nós vimos, o conceito de Deus a partir das Escrituras, E nessa aula nós vamos ver o conceito de reino de Deus, a partir da revelação do Antigo Testamento. Essas aulas de conceitos teológicos do Antigo Testamento, ela com certeza abrirá a sua mente para entendermos melhor o Novo Testamento e toda a doutrina cristã em si mesmo, Então, você que tem a nossa apostila, você que está nesse vídeo pelo YouTube, se quiser acompanhar, volte, no canal, busque ali as primeiras aulas e você pode se atualizar, nós estamos na segunda aula de conceitos teológicos do Antigo Testamento e você que é nosso aluno, abra aí na página de número 14, Página de número 14, lá embaixo, você vai ver lá em destaque o reino de Deus, Vamos trabalhar esse conceito agora, A Bíblia começa com o pressuposto de que Deus não só existe, mas é criador de todas as coisas, além de estar em suas mãos o governo delas. Não existe modelo maior de rei e reinado do que o dele. Ao longo de toda a revelação bíblica, ele se mostra no controle de tudo: céus, terra, nações, indivíduos. Então, nessa primeira afirmação, nós vamos colocar Deus como o modelo de rei, o modelo maior de rei, de justiça, de tudo. Deus é o modelo de todas as coisas, o modelo de governo, E aí, seguindo aqui a nossa apostila, vamos citar Eugene Merrill, do livro Teologia do Antigo Testamento, que é a base para nossas aulas. Sobre Deus e o mundo, Merrill explica que Deus, que existe desde a eternidade passada, interrompeu a interminável era por meio de uma obra poderosa de criação, na qual ele edificou a arena em que pode demonstrar a sua glória e poder como Senhor e soberano. Eu não vou aguentar terminar a frase dele toda, vou logo comentar, porque essa frase ela é muito rica. Note, ele começa dizendo que Deus, ele interrompeu a interminável era por meio da obra da criação. Então ele está fazendo uma reconstrução, Tente imaginar aí a eternidade, É tão difícil a gente falar da eternidade, mas tente aí. Faça essa tentativa de imaginar a eternidade. Então ele está dizendo que Deus interrompeu, Deus interviu na eternidade e criou, Deus criou, interrompeu a eternidade com a obra, da criação, a obra poderosa da criação. Olha que coisa mais linda, ele continua dizendo, na qual ele edificou nesta obra da criação a arena em que ele pode demonstrar a sua glória e poder como soberano Senhor. Então veja só, a criação é o palco da ação de Deus. Deus cria todas as coisas para que por meio dessas coisas ele possa agir. Olha que profundidade desse texto, gente. Continua dizendo, contudo, a imanência dele em fazer isso é contrabalanceada por sua transcendência, um distanciamento do universo material que ressalta seu afastamento deste com um aspecto de sua santidade. A ponte que suplanta o abismo entre o Deus inefável e sua criação em geral foi construída pela criação da humanidade, a imagem e semelhança de Deus. Para essa criatura privilegiada foi designada a responsabilidade de administrar tudo mais que Deus fez. Assim, o grande rei condescendeu em administrar o seu reino por intermédio de um governante subrogado, não só como resultado de uma mediação posterior, mas como uma característica central de seu grande desígnio para a história da eternidade. Gente, que frase fantástica! Poderia encerrar a aula por aqui. Olha só, vamos recapitular o que ele disse aqui, porque vale a pena, no caso não ver de novo, vale a pena citar de novo. Ele vai dizer que esse Deus, na sua imanência, que é contrabalanceada por sua transcendência, ou seja, um Deus que se revela, que se mostra
que emana, mas esse Deus, ele é transcendente, é um Deus que está acima, está fora daquilo que ele criou, né? Ele diz que é um distanciamento do universo material que ressalta no seu afastamento desse como um aspecto da sua santidade, ou seja, a santidade de Deus não permite que ele permaneça com essa criação, principalmente porque nós entendemos que essa criação é uma criação caída, pecadora, né? Aí ele vai dizer a coisa mais fantástica, né? A ponte que suplanta o abismo entre o Deus inefável e a sua criação foi construída pela criação da humanidade, a imagem e a semelhança de Deus, né? Essa criatura, como diz aqui na palavra dele, privilegiada, né? Foi dada a responsabilidade de administrar tudo aquilo que Deus fez. Gente, isso aqui é conteúdo fantástico demais. Então esse Deus que está distante da criação, ele agora, né, ele tenta uma conexão, né? Ele tenta se conectar por aquilo que ele criou por meio de uma criatura privilegiada chamada eu e você, que agora nós estamos agora como corregentes deste mundo. Então, por meio de nós, é isso que Merrill está querendo afirmar aqui, Deus de algum modo, por meio da gente que ele consegue se conectar, por causa desse aspecto de santidade, é por meio de nós que Deus, né, se conecta, né, com esse mundo que ele criou, que é palco, né? É palco da ação dele, né? Por meio de um governante subrogado, não só como resultado de uma mediação posterior, ou seja, isso não foi uma coisa, né, que fugiu dos planos de Deus. Ao contrário, isso foi o objetivo de tudo isso, foi Deus ter nos criado para ser seus corregentes deste mundo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, é isso que nós vamos ver também, outro conceito teológico que nós vamos trabalhar mais na frente, que um dos principais conceitos de imagem e semelhança de Deus é esse. Nós somos um governante subrogado, é verdade, mas um governante deste mundo, por sermos a imagem e semelhança de Deus, que é o que implica ser imagem e semelhança de Deus, né? E isso não foi que surgiu, né, que escapou do domínio de Deus, ao contrário, ele continuou dizendo, mas como uma característica central do seu grande desígnio para a história da humanidade. Uau! Sermos imagem e semelhança de Deus e podermos gozar desse privilégio de administrar esse mundo que Deus fez como o palco da sua glória, foi o propósito de Deus, né? Que fantástico isso, né? Esse Deus gigante que é governante de todo o universo. Então é com esse pano de fundo acima que devemos ler, por exemplo, Romanos 13, de 1 a 7. É aquele texto lá que Paulo vai falar, né? Que todos nós estamos submissos às autoridades, né? Não há autoridade que não seja constituída por Deus. Por causa disso que Merrill afirmou acima, né? Então toda autoridade é constituída por Deus, né? Uma espécie de concessão real. Outra questão muito importante é entender que a questão de reino mencionada no Novo Testamento, né? Deixa eu ler aqui que eu comi alguma palavra aqui. Outra questão muito importante é entender a questão de reino mencionada no Novo Testamento. As expressões, o reino de Deus é chegado, está vindo, não é comida nem bebida, não é deste mundo, etc., geralmente não é entendido por muitos. Então, a partir dessa ideia, né, de que existem governantes, presidentes, reis, superiores, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3, toda autoridade é constituída por Deus, é por esse modelo que Merrill citou assim, é um propósito de Deus, é uma concessão real de Deus, né? Existir presidentes e tudo. Então toda autoridade é constituída por Deus. Nesse sentido, o mundo foi criado com esse modelo de estrutura e não foi por acaso, era um modelo que Deus criou, né? Embora haja governantes maus e até que perseguem cristãos e mata cristãos, né? No entanto, a estrutura, o que está por trás é a estrutura. É nesse sentido que toda a autoridade é constituída por Deus. Essas autoridades, obviamente, vão prestar contas, né, do que estão fazendo, né? Agora, voltando no que a gente afirmou, né, o conceito de reino de Deus no Antigo Testamento, é chegado, é vindo, a gente tenta explicar isso a partir do parágrafo posterior. Leia comigo, estou na página 15. Em primeiro lugar, é preciso que se remonte o contexto dos ouvintes.
que era o contexto do povo judeu. Então existia uma promessa da aliança davídica, na qual haveria um rei que se assentaria no trono. Isso fica claro na expressão Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o povo judeu, ele, quando Jesus veio, ele sabia a ideia desse rei messiânico, estava atrelado também a essa promessa. Então um povo que estava oprimido pelos romanos, sem dúvidas, almejava o cumprimento dessa profecia com muita expectativa. Alguns textos sustentam essa esperança, como Gênesis 49:10, Isaías 9:6, Jeremias 23:5 e 33:15, Ezequiel 37:24, Daniel 7:27, Miqueias 5:2, Zacarias 9:9. São textos valiosos. Se você puder, pare, dê uma pausa e lê esses textos, né? Os discípulos em Atos dos Apóstolos, por exemplo, 1:6, interrogaram, né, sobre esse aspecto do reino. Eles só não imaginavam que esse reino seria mais abrangente do que o que eles imaginavam. Isso aqui é uma fala minha. Então o que a gente está querendo explicar com isso, né? Aquele conceito, o reino de Deus está vindo, o reino de Deus é chegado. Na verdade, para os judeus, eles queriam o reino físico, o reino material, né? Que é a promessa da eternidade, né? A eternidade será realmente o governo de Deus, não mais agora por esses intermediários, por concessão real, né? Mas o próprio Deus em pessoa estará conosco, né? Estará conosco reinando ali, esse mundo agora, um mundo totalmente modificado, restaurado, sem a presença do mal. Então o conceito de reino de Deus no Novo Testamento era esse conceito do cumprimento da promessa para um povo que estava oprimido, né, pelo governo de Roma. Então eles queriam esse conceito material de libertação do seu opressor. Agora Deus já reina desde sempre, né? De que forma? Por meio de concessões reais. Então Deus nunca deixou de reinar. Então o que estava ali aspirando, né, a ideia de reino no Novo Testamento era essa questão dessa promessa davídica, né? E você vê que em Atos 1:6 Cristo não nega que haverá esse tempo. Ao contrário, ele diz: não vos compete saber os tempos estabelecidos pelo próprio Pai, né? Mas ele não nega essa ideia. Então parece que de algum modo há uma esperança, né? Talvez é uma discussão mais escatológica aqui, mas parece que há uma esperança para o Israel enquanto nação. É discutível isso, não é um assunto para a nossa aula, mas parece haver por esse texto, não é isso? Então o conceito de reino de Deus é esse conceito aí muito abrangente. A partir do Antigo Testamento ele reina sobre todas as coisas, e a gente vê a partir do Antigo Testamento também que Deus intervém, ele tira reino, arranca reino, né? Ele castiga uma nação por meio de outra nação, usando outro rei. Ele pega Ciro, que era um rei que nem o conhecia, e chama de meu servo, né? Ele pega Nabucodonosor para castigar o seu povo, pega Ciro enfim, é uma nação, né, subrogando a outra nação, e Deus está por trás, governando todas as coisas, ainda que ele dê uma certa concessão, uma certa liberdade para o homem agir. No entanto, ele intervém sempre que ele acha necessário.